Muito bem, estamos então nessa terceira aula. Na primeira aula de Apocalipse nós demos assim uma visão sobre o que é o Apocalipse, que tipo de literatura é essa, por que surgiu, o contexto da época, o apóstolo João e todo aquele contexto. E na segunda aula nós começamos a falar sobre a estrutura do livro, que é um dos pontos principais para o conhecimento de Apocalipse, entender como ele é dividido. E como a maioria, é claro, o livro de Apocalipse, por ser um livro difícil de interpretar, para a gente é até óbvio, né, difícil de interpretar, tanto simbolismo, tantas coisas, não está nada claro, não é uma narrativa, não é uma doutrina, né, uma série de estudos doutrinários, mas é uma história estranha, vamos dizer assim. Por causa disso é difícil de interpretar e por isso mesmo é difícil haver consenso no estudo de Apocalipse. Apesar disso, alguns pontos são assim, a grande maioria concorda, como por exemplo aquela estrutura que nós passamos de a divisão em 7 partes do livro, é algo que muita gente concorda nessas divisões, principalmente pelo 7, né? 7 igrejas, 7 taças, as 7 trombetas, os 7 selos, e você vê a divisão, dá para dividir muito bem o livro em 7 partes também. Então, isso não existe consenso completo, mas muita gente concorda com essa estrutura. E aí existe a dúvida se você vê isso como uma sequência cronológica, como alguns vão ver, né? É um evento seguido do outro, ou não é uma sequência cronológica, está se contando uma coisa só, que é o fim dos tempos, depois da carta às igrejas, falando sobre o fim dos tempos, mas passando em parte sobre visões diferentes sobre o que vai acontecer, o que está acontecendo no fim dos tempos. Então, tem todo esse lado. Nós vamos entrar, então, agora, nessa aula, olhar para o texto, seguir o texto. Nós já lemos a introdução da carta e vamos começar o capítulo 2 e ver os capítulos 2 e 3, que são as cartas às igrejas, as mensagens para as igrejas, né? Então, nós já tínhamos visto a introdução do livro, o primeiro capítulo, e vamos lá para o 2. E aí nós temos, né, o destinatário. Isso aqui vocês já sabem claramente. As 7 mensagens são dirigidas às 7 igrejas que se seguem: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu tinha até mostrado, né, um mapinha na outra aula mostrando que eles ficam ali, tudo ali na Ásia, numa região peculiar, né, num cantinho ali, vamos dizer assim. Então nós temos essas 7 igrejas, você tem os textos que falam delas, a gente vai dar uma olhadinha mais nessa organização desses 2 capítulos e da mensagem para essas 7 igrejas, tá certo? No final da aula eu vou fazer um comentário em 2 pontos apenas, que na verdade está até na primeira carta para Éfeso, que é sobre o que significaria aí o trono de Satanás e a doutrina de Balaão. São 2 termos usados que a gente vai ver aí, tá? Mas a gente vai chegar lá no final da aula. Elementos constitutivos, o que é isso? Toda a mensagem para 7 igrejas tem esses elementos, ou às vezes falta um ou outro elemento numa carta, mas em suma é isso daqui, ó. Cada mensagem contém os seguintes elementos: dirige-se ao anjo da igreja em Éfeso e tal. Fórmula de mensagem profética, assim diz. Isso daqui o pessoal já no Antigo Testamento é marca de profeta no Antigo Testamento. O profeta, quando ele vai dizer uma palavra profética, ele diz: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Isso é o que o pessoal chama de fórmula profética. E é da mesma forma como é introduzido aqui. Assim diz, então realmente como uma profecia, indicando que é uma profecia. Título cristológico, com base em descrições encontradas no capítulo 1, e a gente vai ver mais em detalhes isso, é interessante. Diagnóstico da situação da igreja, eu sei tal coisa. E basicamente começa com eu sei, em todas as cartas. Reconhecimento e louvor, o que é omitido em Laodiceia. Laodiceia, que é a última, a 7ª carta, é a única que não tem nenhum reconhecimento ou nenhum louvor de alguma coisa positiva dela. Censura, mas tenho contra ti. E essas 2 igrejas, Esmirna e Filadélfia, não têm eu tenho contra ti. São as 2 igrejas que só recebem louvor e não recebem reprovação.
correção, chamar ao arrependimento ou a acordar, ameaça de julgamento, em algumas cartas tem ameaça realmente, encorajamento, chamada para ouvir, isso daqui está em todas as cartas, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Às vezes, em uma outra carta, existe uma inversão de ordem. Às vezes essa frase está no final da carta, às vezes ela está antes da última recomendação. Fala, ouça o que o Espírito diz à igreja e eu venho, sem demora ou algo assim. 11. Desafio a superar. Aquele que vencer ou alguma promessa. Se você superar essa dificuldade, vai acontecer tal coisa. Então, basicamente, todas as cartas realmente, para todas as igrejas, existe essa fórmula, vamos dizer assim, de como a carta é estruturada, né? E breves explicações das partes constituintes. Com exceção da sexta e sétima mensagem, os epitetos cristológicos, o que é epitetos? Já começa, né? Estamos na nossa sequência de palavrões teológicos. Epiteto é uma frase ou uma palavra que descreve alguém com a qualidade dela. Por exemplo, aquele cara lá é o libertador. Aquiles era conhecido como aquele de pés ligeiros. Então, quem é ele? Às vezes nem fala Aquiles, só fala o de pés ligeiros destruiu aquele homem. Então, epitetos são isso, ele é chamado de o alfa e o ômega. Não vai ficar, Jesus Cristo é o alfa e o ômega todas as vezes. Só vai falar assim, ó, eu sou o alfa e o ômega. Então, esses são os epitetos cristológicos, são tirados diretamente da cristofania, já vem um outro palavrinho, né? É uma forma de dizer, inclusive, gente, deixa eu colocar aqui, eu não tenho prazer em colocar palavrões aqui, tá? Deixa eu até já explicar uma coisa que podia ter colocado antes. Esse material eu peguei do curso que eu tive em Apocalipse, lá quando eu fiz o mestrado, e esse material foi do meu professor, Karl Bosma, então esse material é tirado dele, e eu estou seguindo o que ele escreveu. Cristofania é a manifestação de Cristo, o aparecimento de Cristo, foi o que João viu lá, né? Então, esses epitetos, essas descrições de Jesus, foi tirado lá da visão do capítulo 1, tá? Em 1, de 12 a 16. Isso demonstra a unidade composicional entre 1, 9 e 20 e os capítulos 2 e 3. Isaías só está fazendo esse comentário de unidade, porque alguns vão, às vezes, falar, não, a introdução foi escrita depois, não tem unidade no livro, qualquer coisa assim. Mas vejam só, eu gostaria que a gente olhasse para isso daqui. Eu gostaria, deixa eu ver aqui, quem pode abrir para mim? Pri, você abre para mim, você lê esses versículos aqui, quando nós lermos esse daqui. Eu gostaria que alguém abrisse Apocalipse 2:1, tá? Alguém leia para mim Apocalipse 2:1, que já vai falar, falando para a igreja de Éfeso, e veja que a descrição de Jesus já está ligada à descrição que foi colocada no capítulo 1. Então alguém leia para mim 2:1 e depois a Pri vai ler 1:20. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Isso. Pri? Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Isso. Então você vê que já está ligado Apocalipse 2:8. Alguém leia, por favor. Ao anjo da igreja em Esmina, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Pri, 1:17 e 18. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre a minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vi, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Isso. Então vejam de novo, em cada igreja, quando Jesus vai se dizer quem é ele está usando algo que já foi descrito por João, ou que ele falou lá no capítulo 1. Tá? De novo, alguém leia Apocalipse 2:12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Isso. Pri, 1:16. Tinha na mão direita
Isso. brilhava como o sol na sua força. Isso. Então, você está vendo? Tá claro aí. Se você seguir em todos os outros aqui, Apocalipse 2,18, ele vai ser o Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo, os pés semelhantes a metal brilhante. Essa é a descrição que João vai falar. Eu vi alguém, né, os seus pés eram de tal forma e tudo, e vai seguindo. Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e 7 estrelas, que já foi mencionado 7 estrelas aqui, né? O santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre ninguém fechará e que fecha ninguém abrirá. Aqui existe uma questão, será que é paralelo? Porque 1,18 já foi lido lá falando sobre as chaves, né? Se menciona chaves, mas não se fala das mesmas chaves. Porque você pode ler de novo 1,18, que a gente vai falar das chaves da morte, do inferno, algo assim, né? E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Isso. Se menciona a chave, aqui fala que ele tem a chave de Davi. Então, esse é o mesmo termo, mas aí você tem que questionar se está se falando da mesma chave, vamos dizer assim, mas a descrição é a mesma. Né? E vem falar o santo verdadeiro, né, nos 2 pontos. Apocalipse 3,15. O Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, e vai ser falado lá também. E é referência, tá, a textos do Antigo Testamento. Inclusive a gente vai ver aqui, ó. Os títulos cristológicos no início de cada mensagem servem a um propósito teológico, porque aquilo está relacionado com aquilo que ele vai falar para aquela igreja. Tá? Por exemplo, em 2,18 ocorre a única instância de Filho de Deus no livro de Apocalipse. É o único lugar que fala Filho de Deus. E o título vem do Salmo 2, que também é usado na promessa para os vencedores em 2,26 e 27. Vamos lá, ó, presta atenção nisso daí. Deixa eu até abrir... Deixa eu ver se esse programa não está... não. Tá. Olha só. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fosse objeto de barro e tudo mais. Né? Essa daí é uma promessa. Agora veja o seguinte, deixa eu ir lá, 2,18. Aqui está falando para a igreja de Tiatira, né? Cadê? Perdi. 2,18. Assim, essas coisas diz o Filho de Deus. O Filho de Deus é a única ocorrência em Apocalipse, mas acontece o seguinte... pensa o seguinte, nessa igreja em particular, ele se descreve como o Filho de Deus. E a promessa que ele dá lá no final é que aquele que perseverar regerá as nações com cetro de ferro. Agora veja o seguinte, se você comparar com o Salmo 2, o Salmo 2 vai descrever o Messias como Filho de Deus e que ele regerá as nações com cetro de ferro. Então, a ligação fica clara de que a referência aqui... Tá? Por exemplo, aqui no Salmo 2, ele vai falar, deixa eu ver até se eu acho aqui, porque ele vai falar, tu és meu filho, né? Ele me diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei, onde ele está falando aqui de filho, e com vara de ferro as regerá e as despedaçará como um vaso de oleiro. Então o que está acontecendo aqui? A descrição de Jesus, de Filho de Deus, também vai falar, o Filho de Deus... Ele vai reger as nações com cetro de ferro, porque ele promete que aqueles que vencerem vão reger com ele com cetro de ferro. Então, a ligação é clara entre um texto e outro. Tá? Deixa eu ver esse último, que os títulos cristológicos fundamentam os preceitos éticos nas mensagens. Essas injunções éticas, portanto, não são princípios morais gerais, mas baseiam-se na cristologia. Eu não vou parar nesse ponto, porque eu acho um pouquinho complicado, a gente tem mais coisa para ver, sobre isso daqui, e o que é legal ver essa outra parte dessas cristofanias. Assim como os títulos cristológicos nas 7 mensagens são baseados na cristofania inaugural, assim também as promessas para os vencedores nestas mensagens têm seu clímax e cumprimento lá na conclusão do livro. Assim como tem a carta às 7 igrejas, Cristo é identificado em cada carta com o que foi descrito aqui.
Agora, nas 7 cartas, no final tem uma promessa para cada um que perseverar. Essas promessas, elas são mostradas como cumpridas lá no final do livro de Apocalipse. A gente vai ver isso, ó. Veja só, de novo, eu vou pedir para a Pri ler ali quando nós lermos aqui. Para Éfeso, a promessa vem falar da árvore da vida. Alguém leia 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-eis que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Isso, agora capítulo 22, versículo 2. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Leia também o versículo 14, só para a gente ver o que ele fala aí. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida. Isso. E entrem nas cidades pelas portas. Então, o que foi prometido para Éfeso, se eles perseverarem e vão comer da árvore da vida, você vai ver a árvore da vida lá. 2:11, alguém leia para mim, por favor, falando sobre não passar pela segunda morte. Depois a Pri vai ler o 20:14. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Isso. 20:14. Então a morte 14. e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Isso. Aí está falando da segunda morte, não fala tanto de promessa, mas aqui fala. Esses aqui não vão passar pela segunda morte. 2:17, alguém por favor leia. Quem tem ouvidos, Você lê. ouça o que o Espírito Pode ler diz às esse. igrejas. 19:2. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Isso. 19:12, Pri. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém consegue, que ninguém conhece, senão ele mesmo. Isso. Tem vários outros textos aqui, eu não vou correr, mas vem falar várias vezes de novo o nome. Tá? Tiatira, autoridade sobre as nações, 2:26, que eu acho que foi o que a gente já viu agora. 2:26, alguém leia, por favor. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Isso. Pri, você leu 24, capítulo 20, versículo 4. Vi também tronos, e esses sentavam-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Isso, viveram e reinaram com Cristo. Eu acho que no 12:5, alguém pode abrir rapidamente o 12:5, eu acho que vai falar também que esses reinarão ou algo assim. Por favor. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger sobre as bom. nações com cetro de ferro. Tá. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então aí está falando de Cristo e vem falar de novo, né, com cetro de ferro que a gente acabou de ver aqui. Eu vou correr um pouco aqui, estrela da manhã, que vai falar no 22:16, mencionar ele como estrela da manhã. O livro da vida, alguém leia o 3:5 para mim e a Pri vai ler o 20:12. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Pri, o 20:12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. E aqui vai continuar, vai falar de novo nome, de novo, em 2 cartas, tá? Fala de ter um novo nome. E aqui um está fazendo referência ao outro. Veja o 2:7, veja o 3:12, que é onde eles estão ocorrendo, né? Inclusive é 2:17, na verdade, não 2:7.
Nova Jerusalém vai ser falado aqui em 3:12 e 21:2 vai falar da Nova Jerusalém. Laodiceia 3:21, sentar comigo em meu trono, aqui vai falar de sentar no trono e tudo. Então você tem esse paralelo. Aquilo que está sendo prometido nas cartas, a comunidade que está lendo, eles vão ver isso cumprido lá no final do livro de Apocalipse. Tudo que foi falado para as igrejas é descrito lá no final como sendo cumprido. Então, é importante ver essa unidade do livro, que todas essas promessas feitas são cumpridas no final, na conclusão ali de Apocalipse, né? Por conseguinte, as 7 mensagens são integralmente ligadas à segunda série de visões, de 4:1 a 22:5. As injunções éticas, deixa eu ver. Até explicar um pouquinho aqui. As injunções éticas entre os títulos cristológicos e as promessas escatológicas, portanto, são regidas por uma escatologia do já e ainda não. Esse já e ainda não é um termo teológico, tá, que o pessoal usa, de que a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, ela tem essa tensão do já e ainda não. Por quê? Né? Em vários momentos, na nossa teologia, nós temos assim: nós fomos salvos em Cristo, mas nós ainda vamos ser salvos, porque quando morrermos e tiver o julgamento. Paulo vai falar em Romanos que aqueles que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou, né? Tem aquela sequência. Ele fala tudo já no passado, como já tendo acontecido, mas nós ainda não fomos glorificados. Cristo fala, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, mas ele vai falar para os judeus também que vocês falam que eu expulso o demônio por Beelzebu, mas se eu expulso pelo Espírito de Deus é porque o reino de Deus já chegou. O reino de Deus já está aqui. Então você tem essa tensão no Novo Testamento de que algumas coisas ainda têm que acontecer, mas elas já aconteceram porque Cristo já venceu. Falta efetivar tudo isso, né? Cristo já venceu tudo, mas falta colocar a morte debaixo dos seus pés porque existe um tempo determinado. Então, nós já fomos salvos em Cristo, mas nós temos muito que lutar. Então, o Novo Testamento tem essa tensão do já e ainda não. E é a mesma coisa que está acontecendo nas cartas. Olha, isso daqui vai acontecer com vocês. Se você permanecer fiel, isso vai acontecer. Isso já vai acontecer. Até o que Efésios fala. Nós estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo. Mas a gente não está aqui ainda. Como é que a gente já está em Cristo? Então, essa tensão. E Apocalipse mostra a mesma coisa. São promessas dadas que para eles já está acontecendo de certa forma, vocês já são vitoriosos em Cristo, mas só vai ser efetivado lá. Então você tem essa tensão, é isso aí que fala. Só finalizar aqui, dona Emma, a gente volta lá. Algumas das promessas escatológicas podem refletir a situação da igreja em questão. Por exemplo, em 2:17, que fala da pedra branca, pode refletir um uso mágico de amuletos, ou um bilhete de entrada para eventos sociais ou empresariais. Esse negócio da pedrinha branca, existem especulações do que significa. Tá? Ninguém bate o martelo. É isso. Você vai ver estudos que vão falar assim, essa pedrinha branca significa isso. Só que esse significa isso dele é porque ele não mostrou para você as outras opções, entendeu? Porque às vezes o pessoal, de acordo com o que se entende, acham que é isso ou isso ou isso. Então alguns acham que pode estar relacionado com amuletos mágicos, ou seja, uma cidade em que tinha esse costume, Jesus falou assim, você não precisa de amuleto mágico de ninguém, você não precisa de pedrinha de ninguém, eu vou te dar uma pedrinha branca. Ou se era algo, né, de um bilhete de entrada, a pedrinha branca com um nome é a forma como você entra num grupo, como você entra em algum lugar, então eu vou te dar a entrada para a nova vida, ou alguma coisa nesse sentido, né? Dona Emma. Essa coisa do já e ainda não, na questão de estamos assentados nos lugares celestiais, não seria, por exemplo, quando a gente exerce o ministério que Deus deu para nós, nós temos a autoridade de Jesus. Sim. Nós temos a força de Jesus. Somos representantes do reino de Deus, então nós estamos representando Cristo. Sim. Então, eu vejo assim, é um assentar-se espiritual, que nós realmente temos autoridade no mundo espiritual. A primeira vez que o pastor Jonas falou para mim, ore a Deus pedindo autoridade espiritual, eu pensei, nossa, o que é isso?
Depois eu entendi. Autoridade espiritual significa ter autoridade sobre o mundo espiritual. Então, quando você expulsa o demônio, que não é toda hora que acontece, eu falo isso por causa dos irmãos, você está exercendo essa autoridade espiritual que você tem, porque espiritualmente você está do lado de Jesus. Sim, então, o que acontece? Nós já temos essa autoridade, nós temos essa autoridade, nós vivemos nessa realidade, mas isso é algo que não está na sua plenitude ainda. Quando nós estivermos nos céus com Cristo, tipo, eu estou lá nos céus com Cristo, é o que Paulo fala em Éfeso. Mas um dia eu vou estar verdadeiramente, efetivamente, não só espiritualmente, mas completamente. Até Paulo vai falar que se existe corpo glorificado. Então, é uma outra realidade. Nós estamos numa realidade e nós vamos entrar para uma outra realidade. Daniel. Eu também teria duas colocações para a pedra branca. Uma delas se refere ao julgamento quando alguém é absolvido. Chegava uma pedra branca. E a outra é uma corrida. Ao vencedor da corrida também se dava uma pedra branca. É mesmo? Tem essas duas visões. Legal. E com respeito ao novo nome, que vem a pedra branca, o novo nome, e tal, é aquela prática, né, que existe ainda no Oriente Médio, né, que ainda até hoje é utilizada, da troca do nome. Né? Por exemplo, o Mike Tyson mudou o nome dele. Tá certo. Mudou o nome dele do nome. Coloca um nome árabe. Quando se torna um muçulmano. Como houve a mudança do nome de Abraão para Arão, tá certo. Para Israel, né? Então esse novo nome, se o nome dado por Deus. Puxa vida, legal, não sabia dessa parte. Agora fica muito mais significativo, lembrando tipo da mudança de Jacó, né? De Jacó para Israel e tudo. Realmente é bem interessante isso. Então esse nome seria um nome ligado, né? No caso ligado a Deus. Houve essas trocas, como também já havia na Babilônia quando... é verdade. Era algo da cultura... Verdade. Cultural da época. Não era algo restrito a Israel, era algo da cultura toda ali, naquela época. Legal. Da Babilônia, né? Com a religião da Mesopotâmia. Tá certo. Então, a Babilônia tem essas quatro significados. Ótimo. O significado da absolvição e do prêmio, né? O símbolo do vencedor, ele carrega uma ideia melhor do que essas. Que é uma ideia de vencer. De vencer. Está aqui, você está absolvido, você venceu. Legal. Não sabia dessas. Dona Emma, só queria falar mais alguma coisa? Também trocavam o nome. É? A gente, quando fazia os votos perpétuos, a gente deixava o nome da família e ganhava um nome religioso, que eles chamavam. Tá certo. Tá certo. Eles diziam que era para a gente se esquecer do mundo e viver só para Deus. Tá certo. Vamos lá, gente. Seguinte. Ainda olhando na organização, agora olhando para a organização dessas 7 cartas. Mas aqui existe um ponto que eu não concordo muito, eu vou explicar. Tá? Seguinte. Isso aqui é uma tentativa de explicar essa estrutura que de novo vem parecendo aquela estrutura quiástica. Lembra que eu falei de quiasmo na outra aula e tudo? Né? Por exemplo, as igrejas 1 e 7, Éfeso e Laodiceia, estão em grave perigo. As igrejas 2 e 6 são as únicas que não têm censura. As 2 e 6 são as que Cristo elogia e ele não coloca nenhuma reprovação a elas. Tá? E as igrejas 3, 4 e 5 Sardes não são nem boas nem más, vamos dizer assim. Os dados acima sugerem a seguinte ordem invertida. Né? Aqui seria o quiasmo aqui. A, B, B, C, C, C e esse C aqui seria o meio, que seria Tiatira, e vem falar da qual a central Tiatira constitui o pivô em vista de suas referências a todas as igrejas. Alguém leia o capítulo 2, versículo 23. Acho que é o 2, 23. Eu já vou explicar isso daqui. Vamos ver aqui. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda a mente e corações
darei a cada um segundo as vossas obras. Isso. É o seguinte, como eu falei, essa daqui é uma tentativa de alguns de achar uma estrutura nas 7 cartas. E existe o ponto forte que eu diria é o seguinte: a carta 2 e a carta 6 realmente são as únicas que não têm reprovação, vamos dizer assim. Mas eu não concordo com esse ponto. As igrejas de Éfeso e Laodiceia estão em grave perigo. A igreja de Éfeso, Deus vai falar assim, eu tenho porém contra ti que você abandonou o seu primeiro amor. Né? Mas é da mesma forma como ele, na maioria das outras cartas, Deus vai falar de coisas positivas e negativas. Diferente de Laodiceia, que é a única que só tem reprovação, não tem elogio. Então, eu não acho que seja justo dizer que Éfeso e Laodiceia estão no mesmo patamar. Para querer montar essa estrutura, não, esse daqui está correspondente a esse. A menos que alguém diga para mim, não, é aquele de ter abandonado o primeiro amor, é gravíssimo. É tão grave quanto a Laodiceia, que não tem nenhum elogio. Então, existe às vezes o pessoal quer mostrar algumas estruturas que a gente tem que tomar cuidado. Tá? Não é simples assim. O que eu acho que vale a pena ver é que sim, B e B realmente combinam muito bem. As duas são as únicas que não têm reprovação. Tá? Aí, e o caso é o seguinte, a igreja de Tiatira, ela realmente ali no meio, como a igreja do meio, ela fica ali como, a reprovação é muito dura com ela, que Deus vem falar o seguinte, olha o que fala antes, né? Primeiro, fala, matarei os teus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Então, é a única igreja em que Deus fala, não só dá uma reprovação, como fala que ele vai fazer algo terrível. Eu vou matar os seus filhos. Então, ela, particularmente, que ela está bem no centro, parece que ela é uma chamada muito dura. Né? E Deus fala, eu te dei tempo para que se arrependesse e você não quer se arrepender da sua prostituição. Né? Não, Ezequiel vai falar da falsa profetisa também. Da Jezabel. Está falando da Jezabel. Dei-lhe tempo para que se arrependesse e ela todavia não quis se arrepender. Eu vou pôr ela na cama. Só que aí o que está acontecendo? Parece que existe uma profetisa ali, uma mulher, uma falsa profeta em Tiatira. E parece que essa mulher é líder da igreja, porque ele está falando, eu vou matar os seus filhos, né? E vou fazer com que todas as igrejas conheçam que eu sou aquele que sonda mente e corações e darei a cada um segundo as suas obras. Então, como tem a chamada também, o único ponto em todas as cartas, falando de todas as igrejas, uma referência, eu vou fazer isso com você para todas as igrejas saberem, e por ela estar no centro ali, a igreja do meio, o pessoal quer ver, será que existe uma estrutura nas 7 cartas, e querem chamar a atenção para a carta do meio para Tiatira, dando uma reprovação forte contra ela, para que as outras prestem atenção, vamos dizer assim. De novo, pensando naquilo que eu tinha falado em outra aula sobre aquela estrutura quiástica, né? A estrutura que vai afundilando para mostrar a parte central e a parte que mais chama atenção, ou que resume a mensagem para todo mundo ali. Tá? Porque entendam o seguinte, João não mandou uma carta, a carta para a igreja de Éfeso ele só pegou de Éfeso, escreveu num pergaminho e mandou para Éfeso, e pegou de Tiatira, mandou para Tiatira. Ele fez o livro todo. E, inclusive, isso é muito forte pelo começo do livro. Bem-aventurado aqueles que ouvem e leem este livro. E ele está falando do livro como um todo. E por que está falando como um todo? Porque no final de Apocalipse também vem falar de novo. Bem-aventurado aqueles que guardam as profecias deste livro. Então o livro ele é como um todo. A carta de Laodiceia, isso, aquilo tudo, mas todas as igrejas receberam o livro de Apocalipse inteiro. Então não ache que, olha, a mensagem para você é essa. Assim como hoje, nós lemos todas as 7 cartas para 7 igrejas. E nós aplicamos isso para nós, não aplicamos para as nossas vidas? A gente não fica se questionando quando eu vejo em Éfeso, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, eu vejo como palavra de Deus e vou questionar se eu abandonei o meu primeiro amor. Essa é a minha função. Então eu tenho que enxergar dessa forma também. Então a carta às 7 igrejas, no fim, fica uma carta para todas as igrejas, para todo mundo, de certa forma. Mas ele está sendo particular, é claro, não estou tirando o lado histórico. Cada igreja tinha o seu problema
peculiar, e Deus estava falando peculiarmente para aquele problema para elas em cada carta. Mas isso não tira que todas as cartas servem para a gente e para aquelas igrejas naquela época. Deu para entender isso que eu estava colocando, tentando explicar esse lado? Continuando, ênfase em obras. Olha que interessante. A palavra obras é um termo-chave nas 7 mensagens. Esse termo ocorre 20 vezes em Apocalipse, dos quais 12 são encontrados nos capítulos 2 e 3. Então, mais da metade das vezes que aparece a palavra obras, aparece nesses 2 capítulos só. Então, a ênfase é muito forte, porque fala, eu conheço as suas obras, né? Então vai falar de obras. E o que chama a atenção a gente para isso, e esse que é um ponto que a gente deveria parar e pensar, é por que, falando para as igrejas, o termo obras se destaca? Aí a gente não vai discutir, tá, salvação por fé ou por obras, não é essa a questão. A questão eu acho que eu imagino, a gente poderia resumir como Cristo vem falar no final do Sermão da Montanha. Pelos seus frutos os conhecereis, falando dos falsos profetas. E também, aquele que produz, a árvore boa só produz fruto bom, a árvore má só produz fruto mau. Então eu acho que, quando está se falando de obras, é o resultado, o que vocês fazem como igreja? É uma igreja morna? É uma igreja morta? É uma igreja que não faz nada? Ou é uma igreja que faz, mas faz coisa errada? Né? Eu conheço as suas obras que elas são más. Ou eu conheço as suas obras que são boas, os seus frutos são bons. Então, quando a gente olha, isso daqui é estatística. Ele fala, que legal, que bom saber que tem obras mais... grande coisa. Grande coisa é como eu interpreto isso, o que significa esse dado. E eu acho que nós temos que olhar para esse dado como quando Deus dirigiu as 7 igrejas, falou especificamente com as 7 igrejas sobre os problemas delas, ele enfatizou as obras, e obras no sentido, o que vocês estão fazendo? Vocês não estão fazendo nada? Vocês estão fazendo coisa errada ou vocês estão fazendo a coisa certa? Né? Qual é o resultado da sua vida cristã? E obras, na verdade, tem que ser isso, o resultado da sua fé. A sua fé é baseada na graça de Deus, isso tudo. Mas fé sem obras é morta, já dizia a palavra de Deus em Tiago, tá certo? Então o que acontece? Se você não tiver obras, ou se as suas obras são más, você não tem fé. Você está simplesmente confessando que você não tem fé, ou que você não está tendo uma vida cristã genuína. Então é essa questão que a gente tem que olhar, enfatizar e olhar para as nossas vidas, né, com relação a isso. Isso daqui é uma tabela grande, eu até falei assim, isso aqui é um resumão, tá? É basicamente aquela estrutura lá, nem precisava estar passando isso aqui. O que eu posso fazer depois, se quem tiver interessado, a coisa mais simples para mim é, claro, deixar um link para vocês baixarem um arquivo em PDF e imprimir, tá bom? Eu posso pegar isso aqui até, basicamente, todo o texto que eu estou passando aqui no slide eu posso deixar também, e aí vocês podem imprimir esse material. Mas vamos seguir. Conclusão da mensagem. Olhando como um todo. As cartas às 7 igrejas tratam completamente dos problemas que as igrejas enfrentam hoje. Os problemas listados em Apocalipse são perder o primeiro amor, ter medo de sofrer, abandonar a sã doutrina, abandonar a moral, morrer espiritualmente, não ser fiel e ser morno. Você pode ver nesses versículos que é a acusação, vamos dizer assim. Esses perigos recorrentes são tão prevalecentes hoje como eram nas igrejas do primeiro século. Né? Porque essas cartas vêm pessoalmente esse vem aqui está errado, né? Não, está certo. Vem pessoalmente de Cristo, elas assumem um sentido de palavra final de Deus, uma palavra de exortação para a igreja através dos séculos. O apelo final é para que todas as pessoas que vão ouvir, né, então o apelo é para todos que vão ouvir. As pessoas nas igrejas de hoje fariam bem em ouvir. Então ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essas acusações, vamos dizer assim, os problemas daquelas igrejas, a gente pode perceber hoje, e nós precisamos nos analisar diante disso, né? E tentar perceber se nós estamos incorrendo nisso. O livro de Apocalipse é uma profecia, uma mensagem para nós hoje. E não adianta nada nós conhecermos Apocalipse se nós não nos confrontarmos e não analisarmos as nossas vidas diante disso.
diante desses fatos. Assim como Paulo vai falar em Corinto, que o que foi escrito, que é o Antigo Testamento, serve para nós, como exemplo para que nós não venhamos seguir, porque ele vai falar do povo ter se rebelado, né, contra Moisés. Ele falou assim, isso daqui, aquilo foi escrito para que servisse de exemplo para nós, para que nós não fizéssemos essas coisas más, não colocássemos o Senhor, né, em tentação e tudo mais à prova. Então Paulo vai falar isso do Antigo Testamento. E é a mesma coisa, aquilo que está escrito no Novo Testamento e foi escrito pontualmente na história para aquelas igrejas, elas servem hoje para a gente. Elas têm que servir, tem que ser dessa forma. Eu não posso me limitar. Esse era o problema de Tiatira. Esse era o problema de Tiatira que talvez seja o meu. Eu não posso deixar de olhar dessa forma. Pois não, Deus. É verdade. Interessante isso. Ouça o que o Espírito diz às igrejas, que ele estava falando no final de cada apelo. É bem interessante ver isso aí de novo, né? Olhando como todas as cartas servem para todas as igrejas. Até como alguns especulam que, na verdade, a carta às 7 igrejas não era só para 7 igrejas, porque haviam várias outras igrejas na região. E o livro de Apocalipse circulou para todo mundo. Então, é claro que as outras igrejas iam se identificar no problema de cada uma, né? Vamos lá. Esses 2 comentários finais, que horas são, hein? Nossa, estamos caminhando bem, eu acho que eu vou conseguir terminar a aula hoje. Né? Esse aqui não é muita coisa. Esses 2 pontos, vamos lá para Efésios, ver isso daqui, ó, que fala... não, acho que não é Efésios, é em Pérgamo, perdão. Na igreja de Pérgamo, deixa eu ver já, começar aqui... Carta à igreja em Pérgamo, Apocalipse 2:12. Olha só. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, deixa eu deixar aqui para todo mundo ir vendo o texto. Aqui, deixa eu ver se a gente melhora aqui. Não. Só um instantinho que eu acho que melhor a gente ver. Almeida, revista atualizada. Enfim, vamos lá. Pérgamo. Aqui. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada e 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé nos dias de Antipas. Interessante esse nome que a gente vai ver. Minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então veja, né, insistindo nisso. Outra coisa, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então, às vezes o pessoal questiona, né, o que é esse trono de Satanás, do que está falando aí, o que tem a ver, e o que é essa doutrina de Balaão. E tem vários estudos e especulações para entender isso daí, mas em suma, vamos lá. O trono de Satanás, ou o dragão, que também é mencionado, é novamente mencionado em 13:2. Gostaria que alguém abrisse em 13:2. Aí fala onde o dragão, que previamente identificado como diabo de Satanás, dá o trono para a besta do mar, o que sugere claramente a associação do trono com o culto imperial. Aí já estão fazendo uma ligação. Eu gostaria que alguém lesse para mim Apocalipse 13:2, para falar do trono aí. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Isso. Então vem falar que o dragão deu o seu trono. O trono da besta é novamente mencionado em 16:10. Alguém vai ler para mim também. O anjo mergulha, né, derrama o reino em trevas, derramando a taça das pragas em seu trono. Mas aqui, nesses 2 textos, no 13:2 e no 16:10, não é dada a localização desse trono, né? Somente aqui em Pérgamo vai falar que é lá em Pérgamo o trono de Satanás, vamos dizer assim. Então alguém leia o 16:10 também, só para a gente terminar.
Isso, então, aí a quinta taça, que as taças da ira de Deus, ali já é onde está sendo executado o juízo, é derramado sobre o trono, né, da besta aí. E aí que está a associação. Nesses textos está se falando do trono de Satanás, ou do trono da besta, ou desses poderes do mal. Agora, em capítulo 2, versículo 13, vai falar que em Pérgamo está o trono de Satanás. É a questão, o que é esse trono de Satanás? Então, toda essa questão. Existem algumas teorias, tá? Há uma série de possibilidades que têm sido sugeridas para identificar esse trono. Alguns muito específicos e outros muito gerais. Primeiro, pode ser o templo de Augustus e Roma, era um templo que existia aos pés da Acrópolis de Pérgamo, tá? E que era um lugar para se fazer culto ao imperador. O grande altar de Zeus Soter, ou Soter, existia um grande altar lá também, de Zeus, que seria o pai, né, dos outros deuses, vamos dizer assim. A bancada do juiz ou do tribunal, e esse aqui é um ponto interessante, a gente vai ver o que seria onde os juízes, onde o tribunal se reunia. E, normalmente, a bancada de um juiz em um tribunal era chamado, muitas vezes, de trono. Tá? O trono era um termo específico para o imperador, mas por causa da autoridade do juiz, ele também era chamado de trono. E eu vou depois falar em mais detalhes aqui. O templo de Asclépios, o nome é esquisito assim mesmo. Inclusive, tem uma outra forma, o pessoal fala diferente, que é esse daqui, ó, que é da onde vem o símbolo da medicina. Tá? É o Asclépios. E o que o pessoal associava? Como a serpente sempre foi associado com Satanás, vai falar a grande serpente lá e tudo, alguns imaginaram, será que é por causa do templo de Asclépios, né, que é simbolizado por uma serpente? Será que é isso que é o trono de Satanás e tudo mais? Né? Ou Pérgamo como um centro de perseguição aos cristãos. Pérgamo como um importante centro de culto imperial, ligado a isso daqui já. Pérgamo como um importante centro para a religião greco-romana em geral, que não só Zeus, como alguns falam. Por quê? Tem todas essas possibilidades. Você tem escritos de gente dizendo que em Pérgamo tinham todas as religiões do mundo, que todos os deuses gregos e romanos existiam em Pérgamo. Então você tem uma série de especulações aí, tá? A forma da colina sobre a qual a cidade foi constituída. Tem uma colina lá que parece um trono, alguma coisa assim. Isso é a especulação mais especulativa que tem. Tá? Mas, diante de todas essas possibilidades que já foram levantadas, o que fica mais próximo do entendimento do que seria esse trono de Satanás não é isso daqui, ou esse daqui, ou esse daqui, mas, em suma, é sim Pérgamo como um símbolo da perseguição aos cristãos. Por quê? Era em Pérgamo que o procônsul da região, ali em toda a região da Ásia, era em Pérgamo que ficava acho que era o procônsul, que era quem julgava todo mundo ali na região. Então, todos os cristãos perseguidos daquela região, eles tiveram que ser levados a Pérgamo para ser julgados e ser mortos. Né? E, principalmente, deixa eu ver se eu tenho aqui já um resumo. Aqui eu tenho um resumo, mas cadê? Eu tinha o Antipas, né? Que a gente viu lá no texto de Apocalipse. Nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Antipas foi conhecido um mártir da igreja, ele foi morto lá em Pérgamo, ele foi julgado e morto lá. Então, o que o pessoal acha? Provavelmente, João, para ter sido levado para Pátimos, ele foi julgado em Pérgamo. Tá? O responsável, o que julgaria, estaria em Pérgamo. É em Pérgamo que tem, vamos supor, o fórum daquela região que vai fazer o julgamento. E aí, o que seria então? Na verdade, o trono do juiz, que foi quem julgou, né, o procônsul que foi lá que julgou todos os cristãos que perseguiu a todos, ele nada mais é do que o símbolo do poder romano, do Império Romano perseguindo a igreja. Então, Pérgamo
ela se tornaria onde Satanás habita, porque é onde o Império Romano está lá perseguindo. Ela se tornou um símbolo da perseguição cristã. Né? E é por isso que ela seria chamada, diria, é onde o trono de Satanás habita. Tá? Pois não, Daniel? Também tem na história da igreja, né? Nessa época, talvez fosse o bispo da igreja, né? O líder da igreja, na época, e que ele se recusou a curvar a estátua do Domiciano, que é o imperador romano da época. Sim. Depois, segundo a tradição, ele teria sido cozido dentro de um boi de bronze. Uau. Né? Não é a prática também de matar os mártires da época. Né? Então, uma das visões é essa, que ele se recusou a ajoelhar, né? Ele estátua que já tem a mesma paradoxo lá na Babilônia, né? Sim. Né? E essa recusa dele levou à morte, porque ele justamente não quis se recusar a ajoelhar dentro da estátua. Né? Dentro dessa visão, existe isso, né? Do culto à pessoa, ao imperador. Não mais o culto à divindade. Sim. Né? Um culto à pessoa e um culto ao ente criado. Né? Um culto ali juntaria Zeus. Sim. Mais, né? E é por isso que vem tipo o culto imperial, né? O culto ao imperador. Então essa que é a grande questão. Pérgamo se tornou ali o que se entende de tudo isso. Se tornou esse símbolo porque o Antipas ele se tornou, vamos dizer, um mártir muito simbólico, né? Ele é um símbolo claro da perseguição e ele é mencionado em Apocalipse, inclusive, né? Então não foi uma coisa simples. Ele é um mártir mencionado por nome em Apocalipse, falando ali de olha, aconteceu a ligação de Pérgamo com o martírio de Antipas é algo explícito aqui na carta. Então, essa ligação de todos esses pontos, como eu falei, o pessoal liga vários pontos aqui, várias possibilidades, mas o que fica, em suma, a perseguição da igreja, também, cadê o ponto sim, aqui, Pérgamo como um centro de perseguição aos cristãos, por causa de todos esses fatores. Então, o trono de Satanás não é um lugar físico, um templo, não é um lugar ou qualquer coisa física, mas sim o que significa tudo isso que aconteceu ali em Pérgamo, que é ali o símbolo da perseguição do império contra o cristianismo. Né? Então é essa visão que se tem de tudo isso, tá? Quando o pessoal levanta, isso aqui foram durante a história as várias possibilidades, o pessoal quer saber onde está o trono de Satanás, né? Vem toda essa especulação. Sim, onde exerce autoridade. Então, como fala, o trono de Satanás é onde Satanás exerce autoridade. Poder, sim. Exerce autoridade por diversos meios. Né? Exato. Então, aí juntaria tudo. Exato. E é exatamente esse ponto. Tipo, não procure o trono de Satanás, deixa eu achar um trono. Né? Sim, exatamente. Esse símbolo de poder do império perseguindo a igreja. É bem isso daí mesmo. Então entenda que, e por que em Pérgamo é que está o trono de Satanás? Porque essa questão é ali onde os cristãos estão sendo julgados e perseguidos, onde vem o poder imperial para perseguir a igreja. E você ainda tem Antipas, que foi simbolicamente um mártir, né? Teve uma repercussão muito grande nesse sentido. Tá certo? Então essa é a questão do trono de Satanás. Bom, eu já concluí aqui, tá? A doutrina de Balaão. Quando ele vem falar no verso 14 sobre a doutrina de Balaão, isso é uma técnica usada na época. A associação dos adversários com personagens de má reputação no passado, que se chama culpa por associação, é uma técnica usada para difamar. Tá? Isso é uma técnica comum, antiga. Então a menção aqui de Balaão e posteriormente de Jezabel, no 2:20, são exemplos dessa técnica. Porque veja o seguinte... até aqui, eu falei 2:20, cadê? A Jezabel está no 2:20, vamos ver. Ops. Cadê aqui? Jezabel. Tenho, porém, contra ti
o tolerares que essa mulher Jezabel, que assim mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos e tudo mais. Veja, João não está citando o nome da mulher realmente, de quem é essa profetisa. Ele não chama a pessoa pelo nome, ele coloca o nome, Jezabel. Porque Jezabel é o pior nome que você podia colocar numa mulher, porque ela foi uma mulher terrível, terrível, terrível no Antigo Testamento. Matou profetas de Deus, né? A história dela ali com Acabe, Elias e tudo mais. Então, a coisa é terrível. Jezabel é um nome simbólico. E a mesma coisa, alguns que seguem a doutrina de Balaão. Mas como assim doutrina de Balaão? Balaão já 1.500 anos atrás, ele não existe. Como a doutrina de Balaão? Ou seja, a doutrina que esse grupinho que está na igreja segue é como se fosse a de Balaão. E quem é Balaão? Todo mundo já sabe quem é Balaão. É aquele cara que prostituiu, que incitou um rei a levar Israel a se prostituir, né? A se desviar, a adorar outros deuses e a se prostituir. Então ele já está taxando a pessoa, com o nome usado, ele já taxa a pessoa, né? Pô, isso não presta, vamos dizer assim. Essa é a técnica comumente usada, vamos dizer assim, na época. É a mesma coisa que nós falamos. Pedro, ele não vai falar Roma, ele vai falar o quê? Babilônia. Pronto, já definiu. Babilônia é a pior coisa que pode existir. A Babilônia destruiu o templo do Senhor. Então ele já não usa o nome direto, para não falar abertamente, e ele já está taxando, já deixou claro do que se trata, vamos dizer assim. E que é a mesma coisa que está acontecendo aqui em Apocalipse. Não se fala de Roma, se fala de Babilônia, né? Então é toda essa questão que é passada, tá certo? O erro de Balaão também é mencionado em Judas 11 e em 2 de Pedro, né? Aparece e parece estar relacionado com a doutrina dos nicolaítas. Alguns acham que a doutrina de Balaão seria a mesma coisa dos nicolaítas que nós já falamos na outra aula, né? Do que poderiam ser os nicolaítas. Outro exemplo se encontra na menção de Janes e Jambres, em 2 Timóteo 3,8. Aqui os adversários são comparados aos personagens reconhecidamente maus. Aqui ele não faz tanta essa associação. Se alguém quiser ver 2 Timóteo 3,8, vem falar Janes e Jambres existiram a Moisés, né? Na tradição judaica, Janes e Jambres foi o nome dado aos magos de Faraó que se oporam a Moisés. Então ficou esse nome na tradição e está aqui na Bíblia porque, né, Paulo, conhecendo a tradição, colocou Janes e Jambres, era a forma como ele conhecia, e ficou aqui da tradição judaica esses dois nomes, que não tem na Bíblia, mas a tradição judaica deu esses nomes a eles, e ficou aí também associando esses nomes com as pessoas a quem ele está se opondo ali, tá certo? Então isso seria a doutrina de Balaão, realmente algo falando, nós já tínhamos falado sobre os nicolaítas, pessoas que não se importam com a moral, é isso que tem, até esqueci um dos pais da igreja que nós vimos semana passada que menciona os nicolaítas, falando de, eles não se importam, se tem gente na igreja cometendo adultério, não tem problema, eles não estão preocupados com essa parte moral. Então está ligado aí com Balaão falando, né, que ele levou o povo a se prostituir e tudo. Então, a doutrina de Balaão e os nicolaítas podem ser a mesma coisa, parece estar relacionado. Certo, gente? Alguma questão antes de nós terminarmos? Nós já estouramos o tempo. Nós vamos continuar semana que vem, estudando Apocalipse. Espero que a gente já comece agora o capítulo 4, começa a parte mais delicada, né? Porque agora vem falar de uma série de visões e vários simbolismos, e aí a coisa é um pouquinho mais complicada. Vamos ficar em pé para nós orarmos?